Olá, meu nome é Mari Naguel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu queria falar um pouquinho sobre o mundo. Falar um pouquinho sobre a possibilidade da gente entrar numa recessão, numa crise mundial, falar sobre os conflitos que estão tendo agora. Então sim, o vídeo está bem completo, eu pretendo falar de economia americana, política monetária, economia chinesa, geopolítica, investimentos, então fica até o final que o vídeo está bom. A verdade é que a gente está passando por um período bem turbulento e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para conseguir falar sobre tudo o que está acontecendo, passar esse conteúdo para vocês da melhor forma possível, eu vou primeiro falar de economia, de política econômica, de juros, inflação, economia americana, economia chinesa, e num segundo momento eu vou focar mais nessas questões geopolíticas, sobre os conflitos que vêm acontecendo. E aí vamos lá, começando pelo momento econômico que a gente está vivendo, falando sobre política monetária, ciclo econômico. A gente saiu de uma pandemia em que a economia parou, tivemos quebras de cadeias produtivas, tivemos uma grande expansão da base monetária no momento que os juros globais estavam muito baixos e com tudo isso a inflação global aumentou muito. O que os bancos centrais fizeram? Eles começaram a aumentar os juros para esfriar a economia e controlar essa inflação. Então agora estamos vivendo um período de altos juros no mundo, Tem muita gente esquecendo porque aqui no Brasil a gente já está cortando os juros, Selic já está caindo, mas Estados Unidos e Europa estão com uma política monetária contracionista, O tom da economia global é esse, juros altos na veia. Inclusive os juros americanos estão extremamente altos. Os títulos estão com taxas muito altas. Isso pode virar um problema. E olhando só para isso, olhando só para a política monetária americana, já daria para puxar um puta papo sobre recessão e crise no mundo. Porque, agora a economia americana ainda está aquecida, mas o objetivo do Fed é desacelerar a economia. Os juros vão ficar altos enquanto a inflação americana estiver alta. Então, em 2024, isso pode pesar na economia mundial, porque se os Estados Unidos entram em recessão, o mundo inteiro é afetado. E o objetivo do Fed é fazer um pouso suave, mas os juros estão absurdamente altos. Então, quando olhar para 2024, quando olhar para o futuro da economia global, pensa que a possibilidade de uma recessão deflacionária americana está virando cada vez mais real. E além dos Estados Unidos, tem outra questão muito importante para ter no radar. China. A China, segunda maior economia do mundo, puta player global, também está passando por questões importantes. Desde o fim do Covid, ela está tentando acelerar a economia e não está conseguindo. Enquanto o mundo estava aumentando os juros para frear a inflação, a China estava aprovando o pacote fiscal, enfiando dinheiro na economia para ver se acelerava e não está tendo resultado. Até agora, os dados econômicos de exportação e importação mostram que a economia está estagnada. E além disso, a China também tem uma bomba relógio que está para explodir faz anos. A crise imobiliária, que é uma questão seríssima com impacto global, mas infelizmente pela falta de transparência chinesa, a gente não tem uma noção do buraco real. Então percebam que já com essas duas informações, política monetária americana e dados econômicos chineses, eu consigo contar uma história de caos aqui para vocês. A maior economia do mundo ainda está aquecida, mas está querendo esfriar, tá aumentando os juros para isso, enquanto a segunda maior economia do mundo está tentando aquecer e não está conseguindo. Porém, por incrível que pareça, essa história pode piorar ainda mais. Vocês devem ter percebido, só abrir um noticiário, abrir a internet, estava todo mundo comentando, que essas duas últimas semanas foram bem caóticas. E infelizmente o cenário global se complicou um pouco mais. No caso, a gente já estava vendo conflitos muito importantes, o pessoal esquece, mas a Rússia e a Ucrânia ainda estão em guerra. Ao mesmo tempo, estamos vendo uma movimentação muito importante da Rússia e da China no cenário global, principalmente da China, de se aproximarem de nações subdesenvolvidas. Estamos vendo também um movimento muito importante contra o dólar, Vou falar mais sobre isso mais adiante no vídeo. E o Brasil, inclusive, está no meio disso, O Lula, por exemplo, já fez vários discursos contra o dólar. Agora, Brasil e China completaram a primeira transação usando somente moedas locais. Outro movimento recente muito importante foi o próprio BRICS. O BRICS, que surgiu como um grupo de países emergentes, como promessas da economia global, tudo aquilo. Agora se juntaram mais 6 países que se a gente fosse usar esse critério de países emergentes, promessas na economia, eles não teriam entrado. Por exemplo, com todo respeito à Argentina e Etiópia, que foram 2 dos 6 países que foram anexados. Eu consigo colocar eles no mesmo patamar que Rússia, China, Brasil, no mesmo nível de importância global? Não. E quando a gente analisa os países anexados, o grande ponto em comum, o principal pelo menos, seria a proximidade desses países com a China.
né? A Argentina, por exemplo, todo fodido economicamente e dependente da China. Então, sim, tá acontecendo uma movimentação global muito grande e a China tá articulando e se posicionando muito bem no meio de tudo isso. E agora, além de tudo isso que vem acontecendo, também tivemos o ataque em Israel, que gerou ainda mais tensão no mundo. Ou seja, quando a gente para analisar o mundo agora, a gente vê uma política monetária contracionista nos Estados Unidos, né, com juros absurdamente altos. A gente vê dados econômicos mais fracos vindo da China, mas ao mesmo tempo estamos vendo essas articulações acontecendo com o aumento da tensão e percepção de risco no mundo. E essa combinação é muito perigosa, né? São muitos pontos que podem dar errado. Estados Unidos está tentando fazer um pouso suave com a subida dos juros. E se não acontecer? E se tivermos recessão em 2024? E se no meio de tudo isso explodir a crise imobiliária chinesa? E se os conflitos que até agora são mais regionais, né, acabarem escalando? Então, assim, questões muito delicadas e que acabaram pipocando nessas últimas semanas. Com tudo isso, né, com o aumento da percepção de risco global, o que aconteceu? O ouro subiu, né, o que faz sentido. Quando o risco aumenta, a demanda por ouro aumenta, né, o pessoal corre para o ouro, porque é uma reserva de valor validada no tempo, e inclusive é isso que os bancos centrais mundiais estão fazendo, né? Eles vêm aumentando reserva em ouro, em parte pelo aumento da percepção a risco, em parte porque esse é um movimento observado globalmente desde fevereiro de 2022, né? Desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, quando os Estados Unidos mostraram que eles podiam usar o dólar como arma de guerra, os bancos centrais vêm adquirindo ouro como forma de proteção. Foi nessa mesma época que a China começou a bater de frente com o dólar e a desdolarização virou uma pauta global. Agora estamos vendo vários acordos bilaterais acontecendo no mundo. China está vendendo os títulos públicos americanos que ela tem com prejuízo para comprar ouro. E aí vem... Tudo bem, a gente pode olhar para esse comportamento, né, da China vendendo títulos americanos para comprar ouro e pensar que, ok, talvez a China queira diversificar as suas reservas, né, uma possibilidade. Porém, e aí que me preocupa, talvez a China esteja fazendo isso pensando em se blindar caso as tensões mundiais aumentem, pensando em evitar que os Estados Unidos utilize o dólar como arma contra a China. Se a China acredita que os conflitos mundiais vão aumentar, esse comportamento faria sentido. Então, assim, o mundo está num momento muito delicado. E aí, falando um pouco dessa pauta de desdolarização, eu não acredito que a moeda chinesa consiga substituir o dólar, né? Eu já falei isso aqui no canal, inclusive. Eu não vejo o dólar morrendo no futuro próximo, que nem muita gente fica falando por aí. Mas, obviamente, para os Estados Unidos, essa movimentação que está acontecendo não é ideal, né? Para os Estados Unidos, quanto mais gente demandando o dólar, melhor. Até porque, graças a essa demanda do dólar, que eles conseguem exportar a inflação. E aí, vamos lá. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque por mais que a mensagem não seja positiva, é melhor saber. Tem que ter na cabeça que os juros americanos estão altos, que os Estados Unidos está com uma política econômica contracionista, a economia chinesa ainda está desacelerada e ainda tem essas questões geopolíticas. E lembrem, eu sei que períodos como esses de maior risco e chances de desaceleração econômica são difíceis de passar, mas historicamente eles se mostraram como bons momentos de compra, sendo que o mercado antecipa a melhora e se valoriza antes de fato a economia melhorar. Então, continuar investindo é importante. Só tenho certeza que vocês sabem o risco do que vocês estão comprando. Existem ativos mais seguros, como eu falei, por exemplo, o ouro, né, que acabou valorizando nessa última semana, pegando esse aumento de risco global. Ou, por exemplo, se você quer investir em ação, você pode optar por ações de empresas perenes, né, empresas que geram valor, que são boas companhias, de setores estáveis, que já passaram por crises antes. Então o vídeo foi esse, comenta o que você achou, dá um like se você gostou e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.